Olá, professor Alexandre Evangelista em mais um vídeo, antes tarde do que nunca. A pergunta do vídeo de hoje é: a inclinação no banco de supino faz a diferença? Porque eu tenho certeza que você já viu na academia, você mesmo já fez na academia, ou mesmo o seu professor já falou para você, olha, quando você trabalha com o banco reto, você trabalha todas as porções do peitoral. Quando você trabalha com o banco inclinado, você trabalha mais a parte superior do peitoral. E quando você trabalha com o banco declinado, você trabalha mais a parte inferior do peitoral. Vamos ver então, em cima da literatura, se isso é verdade ou não. E quem nunca, né, fez exercício no banco inclinado para subir o peitoral, né? Assuma, vai. Então vamos lá. Eu trouxe um estudo original, aí um artigo original, publicado no European Journal of Sport Science, 2015, e eles quiseram saber se existe aí influência em relação à inclinação do banco, se existe maior ou menor ativação muscular. Então, a metodologia utilizada pelos pesquisadores foi essa. 14 indivíduos treinados, eles trabalharam com 4 angulações diferentes de inclinação no banco, então menos 15, 0, 15, 30 e 45 graus. Foram essas as 4 angulações. Eles fizeram uma série de 6 repetições a 65% de RM em todas as situações. Os indivíduos foram randomizados no estudo. Cada fase, a fase excêntrica e a fase concêntrica, teve 2 segundos de duração. E eles trabalharam com a análise da eletromiografia na região superior e inferior do peitoral e no deltoide anterior. E eles trabalharam com a análise, que ficou um pouco confuso, mas eu vou tentar explicar. E aí não tem problema, assiste o vídeo de novo, olha a legenda, você vai ver que tem muita informação nas próximas figuras que eu vou mostrar. Eles quiseram saber, então, através da eletromiografia, onde pega mais a parte superior e inferior do peitoral e o deltoide anterior. E eles dividiram esse movimento, tanto da fase excêntrica quanto da fase concêntrica, em time points. Eles dividiram aí em 4 partes, que eles dividiram em percentuais. E aí a gente vai ver algumas coisas interessantes. Então, primeiramente, vamos dar uma olhada nas inclinações que existem do banco. O que eles analisaram? O banco ele vai de menos 45 até 90 graus e você trabalha diversos exercícios. Aí tem aqui, ó, 90 graus trabalha ombro, 45 e 30 graus trabalha mais a parte superior do peito, 0 aqui, numa angulação neutra, aí, zerada, você trabalha o peitoral como um todo, menos 30 e menos 45 graus trabalha a parte inferior do peitoral. Bem, é isso que a literatura diz na prática, na verdade, né? Muitos livros aí, textos na prática dizem isso. E aí as angulações estudadas, 45, 30, 15, 0 e menos 15 graus. Foram essas angulações estudadas. Vamos aos resultados, então, para a gente não perder mais tempo. Então tá aqui, ó, uma figura. Essa primeira figura analisa a fase excêntrica e a outra metade da figura analisa a fase concêntrica. E aí você vê que tem um percentual aqui, por quê? Ele dividiu aí em 4 partes, ele trabalhou o que eles chamaram de time points, para ver onde tem mais ou menos ativação nesses 4 time points, tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica. E aí você pode observar, né? Sempre isso é básico em todos. Na primeira coluna você tem uma angulação de menos 15, na segunda coluna angulação de 0, na terceira coluna angulação de 30 e na quarta coluna angulação de 45 graus. Isso se repete tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica. Agora você vê uns asteriscos aqui na fase excêntrica. O que significam esses asteriscos? Cada asterisco que está em cada coluninha dessa aqui, ó, significa que a ativação muscular desta angulação, que tem um asterisco em cima, é maior quando comparada à angulação de 45 graus. Então, a priori aí, de forma geral, a gente pode entender que para trabalhar a região superior do peitoral na fase excêntrica, é bacana você trabalhar com angulações de menos 15 e 0 graus, quando comparado com a angulação de 45 graus. Olha que interessante. E aí a gente vê na fase concêntrica, a coisa muda, né? É muito simples. Às vezes as pessoas falam, fase excêntrica, concêntrica, pega. Não. Eles provaram nesse estudo que cada time point tem a sua ativação muscular específica, porque a angulação muda. E aí você tem agora aqui na fase concêntrica, da região superior do peitoral, você tem os balõezinhos e as cruzes aqui, os crucifixos. Vamos ver. O que significa primeiro a cruzinha? Quando a cruzinha está em cima aqui, então, de novo, né? Você tem menos 15, vamos para cá. 0, 30 e 45. Então, na angulação de 30 e 45, você tem os balõezinhos e as cruzes aqui.
Quando fala em cruz, essas angulações que tem a cruz em cima, elas têm uma maior ativação muscular quando comparado com uma angulação de menos 15 graus. Vocês viram também que é a angulação de 30 e 45. E aí vocês viram também que tem alguns balãozinhos aí. Significa que quando tem um balãozinho, a ativação muscular é maior nesse time point quando comparado a 0 grau. Então tá aí. Parece que para trabalhar o peitoral superior, você tem em diferentes angulações, diferentes fases, diferentes ativações também. Vamos dar uma olhada no peitoral inferior, na região inferior do peitoral, melhor dizendo. Então, de novo, né, fase excêntrica, fase concêntrica. Vamos dar uma olhada na fase excêntrica, eles também dividiram em time points. Então, você tem o hashtag e você tem os asteriscos. Vamos ver primeiro o hashtag. Então, toda vez que você tem o hashtag em cima de cada coluna que corresponde a uma angulação, significa que a ativação muscular aí, ela foi maior quando comparado com uma inclinação de 30% do banco. Quando você tem o asterisco quer dizer que há uma ativação maior quando comparado com uma inclinação de 45 graus no banco. Quer dizer o que então? Quer dizer que para trabalhar a parte inferior, de forma geral na fase excêntrica, as inclinações de 30 e 45 graus, elas levam desvantagem em comparação às inclinações de 0 e 15 graus, para trabalhar a peitoral inferior. E quando a gente fala na fase concêntrica, isso também se repete, essa tendência, apesar de termos variações, ela também se repete. Então, eu vou voltar o slide, calma. Quando nós voltamos na parte superior do peitoral, vocês veem aí na fase excêntrica e na fase concêntrica, tem um asterisco aí, que existe uma maior ativação quando comparado com 45 graus. Então, parece que a angulação de 0 e 15 graus, elas são interessantes para trabalhar a região superior do peitoral na fase excêntrica. Já na fase concêntrica, parece que há uma vantagem aí em relação à angulação de 30 e 45 graus. Vou de novo lá para frente para não fazer confusão. De novo, na parte inferior, só para retomar. Na parte inferior, agora a gente tem uma dinâmica totalmente diferente. Você tem aí os hashtags, você tem os asteriscos de novo. Quando fala em hashtag, nesse hashtag significa o quê? Que a inclinação de 30 graus ela foi inferior em relação às demais. E quando fala em asterisco, você tem que a inclinação de 45 graus ela foi inferior quando comparado a essas colunas aí de 0 e 15 graus. Então, parece que para trabalhar a peitoral inferior, angulações zeradas aí neutras e de menos 15 graus, elas são mais interessantes do que a angulação de 45 graus. Isso na fase excêntrica. Na fase concêntrica, isso também se repete, não é? Só que parece que em alguns momentos a angulação de 30 graus para trabalhar a região inferior tem mais vantagem até do 45 graus. Então, parece que quanto mais inclinado é o banco, menor é a ativação da região inferior. E quanto mais declinado é o banco, maior a ativação da região inferior. Interessante esse dado. E quando fala em deltoide anterior? Então, deltoide aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. De novo, né? Se repete, fase excêntrica, fase concêntrica. E você tem menos 15, 0, 30 e 45. Então, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nas cruzes, na fase excêntrica. Quando você vê uma cruz aí, significa que a ativação muscular é maior quando comparado a menos 15 graus. E quando você vê balãozinho, significa que a ativação muscular é maior quando comparado a 0 graus. Isso se repete também na fase concêntrica. Interessante. A tendência é mais ou menos similar. Então aqui no deltoide anterior parece que quanto mais inclinado é o banco, né? Então 30, 45 graus, parece que quanto mais inclinado, melhor para ativar o deltoide anterior. Interessantes os dados bem bacanas e que eu espero que você aproveite. Eu sei que tem muita informação, tem muita coisa, eu mesmo tive que gravar acho que 2 ou 3 vezes o vídeo, eu li o artigo, mas aqui fica diferente na hora de visualizar. E aí, se você tiver necessidade, sentir necessidade, olha, vê as legendas embaixo para tentar entender. É bem simplesinho, ok? Então,
Espero ter ajudado. Se necessário for, revejo o vídeo várias vezes até pegar, porque tem muita informação, muito dado nesse estudo. Eu quero agradecer de coração mais uma vez. Tem aí os meus contatos. Curte lá, compartilha com os amigos. Minha fanpage está atingindo quase 3.000 curtidas. Isso é muito bacana. E se você quiser, acessa lá www.hipertrofiatotal.com.br, que na hora você já ganha o e-book e nos dias subsequentes aí você vai ganhando vídeos sobre dicas de como manipular as variáveis relacionadas ao seu treino de hipertrofia. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.